Conhecidos pela história como os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão ganharam fama após financiarem a expedição de Colombo para as Américas e por serem os fomentadores da Inquisição, uma espécie de polícia da Igreja Católica, responsável por tortura e morte de milhões durante 3 séculos. Mas o que poucos sabem é que seu casamento foi extremamente feliz e gerou 7 crianças. Isabel, João, Joana, Maria e Catarina foram os sobreviventes dos males que cometiam as crianças na época. Cada um deles teve sua vida marcada por tragédias que abalaram toda a família. Nesse vídeo, vamos falar sobre eles. Nascida em Saragoça em 2 de outubro de 1470, era a primogênita da prole, nasceu em era conturbada na política espanhola. Sua mãe ainda era a princesa das Astúrias, a herdeira do trono após o irmão, o rei Henrique IV, conhecido como o Impotente, devido à extrema dificuldade de produzir um herdeiro com suas esposas. Na época, o rei era pai de uma menina, fruto do segundo casamento com Joana de Portugal, também chamada Joana, que se acreditava que era ilegítima. Ainda jovem, sua mãe casou-se com seu pai, que era seu primo de segundo grau, em outubro de 1469. O casamento, que havia sido feito sem o consentimento do rei, separou a família e causou dissensão no reino. E é então, após 9 meses, que nasce a jovem Isabel. Foi filha única até o nascimento do irmão João em 1478. Viveu em Portugal como refém durante 3 anos após o início das guerras de sucessão castelhanas, para garantir o apoio dos reis portugueses à causa de sua mãe. Durante esse tempo, ela foi prometida ao herdeiro do trono, príncipe Afonso, e foi criada junto dele em terras portuguesas. Retorna à Espanha após um período conflituoso entre Joana e sua mãe, que sai vitoriosa do conflito. Teve educação formal, que foi bastante avançada para os padrões femininos da época, que combinava línguas estrangeiras, política, matemática e as artes femininas, como o bordado, o canto e a dança. Aos 19 anos, casou-se com seu prometido Afonso de Portugal, que tinha 15. Foi um casamento feliz em quase todos os sentidos, a não ser a ausência de filhos, já que em 5 meses de casamento ele morre numa queda de cavalo. Isabel ficou viúva aos 21 anos, sozinha em um país estrangeiro. Isabel volta para casa somente no ano posterior, em 1491. De início, os pais aceitaram sua vontade de não tornar a se casar, mas o tio de Afonso Manuel estava solteiro e precisava de uma esposa que lhe desse filhos. Ele se tornou rei após a morte do sogro de Isabel, como Manuel I. A aliança matrimonial era valiosa para garantir a união dos dois reinos, e Isabel e Fernando até tentaram oferecer Maria, sua filha solteira mais velha, mas Manuel queria Isabel e Isabel somente. O matrimônio ocorreu em 1496. Isabel engravidou não muito tempo depois, no ano seguinte, mas a gravidez foi mal sustentada por ela, que havia se tornado herdeira dos reinos de Castela e Aragão após a morte do irmão João. A princesa, já muito melancólica, achava que ia morrer de parto. No dia 28 de agosto de 1498, suas dores começaram e, após um longo trabalho de parto, a jovem Isabel deu à luz um menino, que nomeou Miguel da Paz. Infelizmente, a alegria pelo nascimento duraria pouco. Isabel teve um parto complicado que resultou em uma grande hemorragia que acabou por tirar a sua vida aos 27 anos. Nascida em Sevilha no dia 30 de junho de 1478, sua chegada solidificou a posição de sua mãe em Castela e a de seu pai em Aragão. A vinda de um filho homem para ele significava que o futuro da dinastia estava seguro, mesmo já possuindo uma filha, a infanta Isabel, nascida em 1470. Um ano depois, a Guerra de Sucessão Castelhana acabou com o Tratado de Alcaçovas.
no qual foi acordado que João se casaria com a sobrinha legítima de Isabel, Joana La Beltraneja. Mas a união não se concretizou e Joana viveria num convento para o resto da vida. Isabel foi mãe zelosa para todos os seus filhos, mas João era o seu ponto frágil, e o menino era tratado como uma joia, sendo seu apelido pela mãe meu anjo, mesmo quando não se comportava bem. Teve educação esmerada e era versado em latim, espanhol, francês, português e grego. Tem conhecimento em política, história, geografia e matemática. A educação padrão de um príncipe da Renascença. Seu casamento foi planejado com cuidado, uma vez que era de constituição frágil e se temia pela sua saúde. Foi prometido da duquesa Ana de Bretanha por pouco tempo, mas foi na sua adolescência que se acertaram uma união dupla de João e sua irmã Joana, com os dois filhos de Maximiliano I do Sacro Império Romano Germânico, Margarida da Áustria e Filipe, duque de Borgonha. O casamento de João e Margarida ocorreu em 3 de abril de 1497, já em território espanhol. A união foi feliz e João era atento aos seus deveres de marido, gostava do ato conjugal. A felicidade, porém, não foi duradoura. Em 4 de outubro, Margarida, grávida, pediu aos pais de João que viessem vê-lo, pois estava gravemente doente. O conhecimento médico da época pouco pôde fazer para a tuberculose que consumia seus pulmões, e durante a noite ele faleceu aos 19 anos. A perda foi devastadora e mudou a perspectiva dos reis católicos quanto à sucessão. Sua irmã Isabel, casada com o rei Manuel I de Portugal, foi declarada herdeira, mas seguiu o irmão na morte pouco mais de um ano depois. Sua esposa, Margarida, deu à luz uma menina natimorta. Ela se casaria mais 2 vezes por razões ginásticas, mas não teria filhos seus. A sucessão, porém, seria definida com Joana, a terceira filha do casal. Nascida em 6 de novembro de 1479 em Toledo, Joana foi a terceira filha a sobreviver à fase adulta e a única a passar dos 50 anos de idade ao falecer. Considerada a mais bela das filhas de Isabel, com seu cabelo acobreado e olhos cor de avelã, teve educação esmerada, assim como a de seus irmãos. Era parecida com sua avó paterna, Juana Henriques, e por isso foi apelidada pela mãe de sogra. Casou-se ainda adolescente em um matrimônio duplo, no qual ela desposaria o duque Filipe o Belo e seu irmão João, a irmã de Filipe Margarida da Áustria. A união por procuração se daria em 1495, com Joana partindo para os territórios de Filipe no ano seguinte. O casamento presencial ocorreu em Flandres no dia 21 de outubro de 1496. Seria um casamento conturbado devido às constantes infidelidades de Filipe, homem belo e sedutor, o qual também tornaria as crises de ciúme da princesa lendárias. A primeira filha do casal nasceu em 24 de novembro de 1498 e seria batizada de Leonor em homenagem à avó paterna de Filipe, a princesa Leonor de Portugal. O herdeiro Carlos, nascido em 24 de fevereiro de 1500, nasceu em uma latrina devido aos ciúmes constantes de Joana, que mesmo grávida de muitos meses, saíra do quarto para supervisionar o marido. A união daria frutos quase anualmente. Isabel, nascida em 1501, Fernando em 1503, Maria em 1505 e Catarina em 1507, o que pode ter contribuído para agravar sua saúde mental. Devido à sucessão de mortes ocorridas na família, como as de João, seu irmão, em 1497, Isabel, sua irmã mais velha, em 1498, e o filho dela, Miguel, em 1500, tornaram Joana herdeira dos tronos de Castela e Aragão em 1502, junto ao marido Filipe. Com a morte da rainha em 1504, Joana se tornou rainha de Castela por direito próprio, embora realmente quem governasse fosse o seu pai Fernando. Joana ficaria viúva em 1506, quando Filipe contraiu uma pneumonia ao ingerir água gelada após praticar esporte. Ele tinha 28 anos e deixou a esposa grávida pela sexta vez. O estado mental de Joana se agravou decisivamente, uma vez que não deixava enterrarem o corpo do marido. Filipe só seria enterrado quando Joana deu à luz Catarina, sua caçula, em 14 de janeiro de 1507. A depressão e a melancolia tomaram Joana após o último parto, e ela deixou de se lavar e de se vestir com o rigor de sua posição. Ela e a filha caçula ficariam trancadas no convento de Tordesilhas juntas até o casamento de Catarina em 1525. Ela viveria mais 30 anos encarcerada, falecendo em 12 de abril de 1555, aos 76 anos. A quarta criança e terceira filha do casal nasceu em Córdoba, em 29 de junho de 1482, de uma gravidez gemelar, tendo sido sua irmã Ana natimorta.
Maria foi educada como seus irmãos, imersa na cultura renascentista de educar as princesas como príncipes. Tinha conhecimento em português, espanhol, latim e grego e sabia matemática, história e geografia, além dos dotes femininos tão valorizados como a costura, bordado, canto e dança no mercado nupcial. Após a morte de sua irmã mais velha, Isabel, em complicações no parto, Fernando e Isabel fornecem a mão de sua filha solteira Maria, que na época contava com seus 18 anos de idade. O casamento por procuração se deu em 30 de agosto de 1500, após a expulsão definitiva dos judeus em Portugal. Maria foi fértil em sua união com Manuel I, dando ao marido 10 filhos em 15 anos. João, o herdeiro, em 1502, Isabel em 1503, Beatriz em 1504, Luís em 1506, Fernando em 1507, Afonso em 1509, Maria em 1511, Henrique em 1512, Duarte em 1515 e Antônio em 1516. Porém, devido às gravidezes sucessivas, sua saúde veio a enfraquecer. E logo após o 10º parto, Maria ficou doente e faleceu de exaustão em 7 de março de 1517, aos 35 anos. A caçula da família veio ao mundo em 16 de dezembro de 1485, no auge do inverno. Nomeada em homenagem à sua bisavó inglesa, Catarina de Lancaster, aos 3 anos, em 1488, foi prometida ao herdeiro do trono inglês Arthur Tudor, filho primogênito de Henrique VII e Elizabeth de York. Testemunhou a queda de Granada, o último território muçulmano dentro da Península Ibérica, em 1492, quando ainda era uma menina de 6 anos. Teve uma educação digna de uma rainha, era fluente em latim, espanhol, grego e francês. Lia e escrevia, conhecia matemática, geografia e história, e era uma talentosa bordadora, cantora e dançarina. Seu casamento por procuração ocorreu em 19 de maio de 1499, porém sua ida à Inglaterra foi adiada por mais de um ano devido à idade matura de seu noivo, um ano mais jovem que ela. Após idas e vindas, Catarina partiu finalmente para a Inglaterra em 17 de agosto de 1501. Ela conheceu seu prometido em 4 de novembro e menos de 10 dias ela se casou com ele, em 14 de novembro, na Catedral de São Paulo, em uma cerimônia magnífica. Logo o jovem casal seguiria para Ludlow, em Gales, onde Arthur cumpriria seus deveres e governava seu principado. Em menos de 6 meses, ambos contraíram a doença do suor e Arthur faleceu em 2 de abril de 1502. Catarina se recuperou, porém estava viúva aos 16 anos. Não tendo concebido nenhum filho do marido, ficou em situação incerta. 7 anos de viuvez se seguiram, com dificuldades financeiras e nenhuma ajuda do sogro, Henrique VII, e nem de seu pai, Fernando II de Aragão. Em abril de 1509, morre o rei Henrique VII e seu filho e herdeiro Henrique assume o trono como Henrique VIII de Inglaterra. E seu primeiro ato como monarca é garantir a aliança espanhola e se casar com Catarina, viúva de seu irmão. Os dois se casam e são coroados em 11 de junho daquele ano. Catarina logo inicia sua vida reprodutiva. Ela engravida 4 meses após o casamento, mas essa gravidez não vinga, e ela dá à luz uma menina natimorta em janeiro de 1510. Menos de um ano depois, ela concebe novamente, e no dia de Ano Novo de 1511, Catarina dá a Henrique seu filho herdeiro, que é batizado em honra ao pai e tem uma justa que celebra seu nascimento quando a jovem mãe ainda está em seu leito de parto. A felicidade, porém, seria curta. O bebê morreria após apenas 52 dias de nascido de causas desconhecidas. O luto dos jovens pais foi devastador. Porém, a vida devia seguir em frente e Catarina devia produzir um herdeiro que sobreviveria. Durante o ano de 1513, Henrique parte para a guerra na França e deixa sua esposa como regente.
O rei escocês, casado com sua irmã, decide que é essa a oportunidade perfeita para invadir o reino inglês. Catarina então cumpre seu papel como regente e, grávida mais uma vez, lidera o exército para combater a invasão. James IV da Escócia falece em batalha e a rainha envia seu casaco ensanguentado para o marido. Mais uma vez, como mãe, Catarina falha em seu papel. Ela dá à luz mais um menino, porém ele nunca chegou a respirar. Os anos de 1514 e 1515 se seguem com mais duas gravidezes. A primeira também resulta em um menino natimorto. A segunda, por sua vez, se segue sem nenhuma intercorrência. Essa seria a única gravidez da rainha Catarina que teria resultado positivo. Em 18 de fevereiro de 1516, pouco mais de um mês após a morte de seu pai Fernando, ela dá à luz uma menina, que é batizada como Maria, em homenagem à irmã favorita do marido, a princesa Maria Tudor, nascida em 1496. Catarina dá à luz pela última vez em 1518 a mais uma menina que nasce sem vida. No ano seguinte, uma das muitas amantes de Henrique dá ao rei seu primeiro filho homem, ainda que ilegítimo, vivo e saudável. O marido de Catarina reconhece o menino como seu desde o nascimento e ele é batizado como Henry Fitzroy, cujo sobrenome significava filho do rei. Aproximando-se da menopausa, Catarina se torna vulnerável em sua posição como rainha, enquanto Henrique, no vigor de sua idade, continua produzindo filhos bastardos com mais amantes. Até que, por fim, vendo a necessidade de produzir um filho homem legítimo, Henrique se aproxima de uma das damas de companhia da leal esposa, Lady Ana Bolena, e decide finalizar seu casamento com Catarina, alegando que seu casamento com Arthur fora consumado e que, portanto, ela não era sua verdadeira esposa. 7 anos de negações por parte da Igreja Católica em considerar a anulação do matrimônio fez com que Henrique assumisse a Igreja como sua e se separasse de Roma definitivamente. Em 25 de janeiro de 1533, 14 anos após seu último parto, Henrique se casa com sua amante já grávida de seu filho. Enquanto Catarina, já afastada da corte doente e também afastada de sua única filha Maria, Ana também dá a Henrique uma filha saudável nomeada de Elizabeth como a mãe do monarca. Uma sucessão de gravidezes mal ajambradas se segue, mas Catarina não veria a morte da rival por execução, uma vez que sucumbira de um câncer raro no coração aos 50 anos, em 7 de janeiro de 1536.